Jesus, um provocador. Gente, abra a tua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 6, e eu quero compartilhar com vocês essa experiência que tive, que estava pensando em Cristo como alguém, o Deus que resolveu nos provocar, mas uma provocação não para levantar celeumas ou discussões, mas sempre para se apresentar como sendo o Cristo que nos salva, que nos cura, que nos direciona e que nos alimenta em todos os sentidos. Olhe para o versículo de número 32 do capítulo 6 de João, mas deixe a sua Bíblia aberta aí, tá bom? Deixe a sua Bíblia aberta no capítulo 6 de João. A Bíblia diz assim: disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Irmãos do céu, a provocação de Jesus aqui foi mexer com um mito, foi mexer com uma figura mítica do povo judeu, que era Moisés. Mexer com Moisés era, e de maneira assim, em que fosse entendido que aquilo era depreciativo, era algo assim que levantava a ira, e até hoje isso acontece, de qualquer judeu. E Jesus fez isso de propósito. Quando você olha para esse grande capítulo, que é o capítulo 6, como este capítulo é um capítulo rico de revelações que Jesus nos traz. É nesse capítulo que Jesus realiza a primeira multiplicação dos pães, e por conta disso, ele vai chegar aqui, nesses versículos, a partir do versículo de número 26, e dar um significado para essa coisa elementar, uma coisa que eu sou apaixonado pela Bíblia, é como Deus resolve trazer assim, se revelar através de coisas básicas, elementares, porém fundamentais para a nossa vida biológica, e isso jogando luz para a nossa vida espiritual. Acompanhe comigo agora, a partir do versículo de número 26, desse capítulo 6 de João, que a Bíblia diz assim, ó: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Irmãos, há uma preocupação, para nós isso parece que não é tão problema assim, mas a principal preocupação que se tem de um ser humano é com relação à sua alimentação. E Cristo então percebeu que havia um interesse daqueles que o procuravam, exatamente para resolver esta questão. Vocês não me procuraram para outra coisa, mas vocês me procuraram porque vocês querem que a barriguinha de vocês fique cheia. Aí Jesus começa então a usar essa necessidade básica, elementar de cada um de nós, que é de nos alimentarmos. Só quando estamos passando por alguma dificuldade, de não poder comprar, ou então por um propósito pessoal de jejum, ou então um propósito estético de fazer regime, essas coisas, mas basicamente este é a questão da alimentação, ela é fundamental para a nossa sobrevivência. Então Jesus pega essa coisa elementar e começa a falar sobre coisas espirituais. Ele continua dizendo no versículo de número 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Eu devo estar lendo a corrigida fiel, tá, galera aí da mídia. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes de comer o pão do céu. E aí que Jesus então falou, Moisés deu para vocês um pão para saciar a fome de vocês biologicamente.
Porém, o pão que o Pai vos dá, que sou eu, ele não veio só para vocês. Olha a última expressão, olha a expressão que você vê no versículo de número 33, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Isso foi muito provocativo também, porque qual que era a percepção do judeu? De que toda a concretização, o cumprimento das profecias, chegaria no Messias para colocar Israel no bem bom, os outros que se danassem. Aí Jesus vem e disse que Deus trouxe o pão para o mundo. Disseram-lhe então, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse: eu sou o pão. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, gente? O que Jesus diz é muito profundo e muito simples, uma profundidade. Eu sou o pão, Jesus disse. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. É interessante então que Jesus começa a fazer uma revelação. Primeiro, irmãos, você olha aí para o capítulo 6 de João, tem aquela multiplicação dos pães extraordinária. Depois desse mesmo capítulo ali, para os discípulos de Jesus, ele anda sobre o mar. Depois ele chega nesse ponto de começar a provocar ali a tradição, a fé dos seus ouvintes. Tudo isso no capítulo 6 de João. E é impressionante como esse capítulo é cheio dessas revelações. Jesus então nos coloca diante desta realidade. O apóstolo Paulo também certa vez provocou os judeus. Olhe para o capítulo de número 3 da segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios. Gente, é extraordinário como Paulo entendeu como Jesus fazia isso com uma certa maestria, mas olha como Paulo também foi bem assim, provocador. Ele diz assim no capítulo 3, versículo 13 em diante, da segunda carta aos Coríntios: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente o fim daquilo que era transitório. Lembra quando a Bíblia fala que Moisés entrava na tenda da consagração, da comunhão, e saía com os olhos, com o rosto brilhando assim? Pois é, teve um tempo que Moisés começou a esconder aquilo com o véu, porque estava acabando, e ele estava falando, ele estava escondendo aquilo que estava sendo transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Paulo provocou também, irmãos, mexer com Moisés, dizer que Moisés fez isso, e que o símbolo daquele grande mito era que agora as pessoas não estavam enxergando o verdadeiro sentido do Evangelho, foi muito provocativo. E por isso é que Jesus diz, e Jesus continua provocando aquela situação. Quando você olha para o versículo de número 48 do capítulo 6 de João, vai para lá de novo, olha que coisa extraordinária. Jesus diz assim, depois que ele afirma de novo no versículo de número 48, eu sou o pão da vida. O que ele estava dizendo quando ele afirma, eu sou o pão da vida? Porque ele diz, os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E este pão é a minha carne, que darei pela vida do mundo. Aí começou a bagunçar tudo a cabeça dos judeus. O que é isso? O que esse indivíduo está falando? Que além dele ser o pão, ele precisa ser ingerido, precisa ser comido. E Jesus, irmãos, é tão interessante. Eu fico olhando Jesus assim,
o Deus Todo-Poderoso, aquele que sabia de todas as coisas, aqui ele decidiu simplesmente ser Deus, apesar de estar ali diante deles 100% homem. Sabe por quê? Olhe comigo para o versículo de número 53. Jesus disse: em verdade vos digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Todo aquele, ao versículo de número 54, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Gente, ninguém estava entendendo essa linguagem antropófaga de Jesus aqui. Que história é essa? Imagine você ouvindo isso. Não ia começar a dar um negócio assim: eu não estou entendendo nada. E é impressionante que Jesus também não explica. Sabe uma ideia de que eu penso em Cristo assim? Eu falo assim: ó, isso é com o Espírito Santo. Se vocês não perceberem que eu estou falando de um símbolo de quem eu sou, se vocês não perceberem que isso é uma linguagem simbólica, mas você precisa me ter dentro de si, eu não vou ficar aqui explicando isso. Ele simplesmente declara. Essa é uma das coisas maravilhosas da Bíblia. Quando você vai ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, é um livro de declarações e não de explicações. Poucas explicações tem na Bíblia, e quando você entra em contato com este conteúdo, acontece algo sobrenatural, porque você está diante daquilo que Hebreus diz em Hebreus 4:12, que a Bíblia é viva e eficaz, e essa vivacidade e essa eficácia da Bíblia provoca algo sobrenatural no seu leitor, que ele não precisa de explicação, ele olha para aquilo, ele crê, e ele é transformado por aquilo que ele está lendo. Isso é a Bíblia, irmãos, não tem explicação, você não consegue explicar, mas você não consegue mais deixar de crer nela. Eu acho impressionante quando eu olho para esse capítulo 6, percebo que Jesus, algumas vezes ele parou, deu uma explicadinha, mas essa linguagem esquisita, difícil de ouvir aqui, irmãos, ele não explicou não. Os judeus começaram a discutir, olha para o versículo de número 52, então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, dizendo: como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Não pode, não dá. Mas irmãos, é impressionante, quando nós estamos diante de alguns mistérios da palavra de Deus, e aquilo, ainda que eu não consiga explicar, mas aquilo começa a me trazer paz. Eu não entendo um monte de coisa que leio na Bíblia, mas é impressionante, nada me faz me afastar daquilo que eu não entendo, porque as coisas que eu entendi, as coisas que eu compreendi, ultrapassam todas as coisas que eu não entendo, e me traz paz, e me traz luz, e me traz direção. É impressionante quando eu olho para Jesus aqui, ele não para explicar, na verdade ele vai provocando cada vez mais. Aí ele começa a falar, eu já li o versículo de número 53 para vocês, mas eu quero ler de novo. Jesus disse: na verdade eu lhes digo, ou então estou lendo agora, na verdade eu vos lhe digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Gente, não é algo mais do que o símbolo, não é algo mais do que o elemento, é algo assim profundo, porém muito simples, que o Espírito Santo não teria dificuldade nenhuma. É daí, queridos, que quando Jesus se revela, ele sendo o pão da vida que vai trazer vida para o mundo, aí buga a cabeça do judeu, que o judeu era exclusivista. Aí o que acontece com a igreja, quando a gente começa então a mexer com esse símbolo? A igreja vai mais para o lado do judaísmo, sendo inclusivista também, e começa então a dizer, como o judeu fazia, quem deve ou não comer esse pão. Percebe como a gente, é muito forte Moisés, é muito forte a lei,
É muito forte a tradição, e a gente parece que vai perder o controle, né? A gente vai, mas como assim? Como assim as pessoas podem comer a ceia? Aí Jesus vem e fala assim: ó, o pão vivo que desceu do céu é para o mundo, é para quem precisa de vida, é para quem precisa do verdadeiro alimento, é quem precisa da verdadeira bebida. E aí, irmãos, olha que coisa interessante, de que Jesus fala assim: ó, quem comer de mim jamais terá fome, quem beber de mim jamais terá sede. É óbvio que ele está falando assim, não que você vai comer uma vez e nunca mais vai ter fome, mas todas as vezes que você tiver fome de Deus, você será saciado por Ele, amém? Vamos aplaudi-lo por isso? Cara, que legal, me senti um americano aqui. Oh my Lord, Jesus Christ is King, amém? Amém, Ami? Irmãos, parece, é tão óbvio para nós, né? Aí Jesus vem e fala, o que Jesus está dizendo aqui, queridos? Que nós temos que comer dele. Agora então você entende aquele versículo que faz parte da ceia, que quem está preso a Moisés gosta de citá-lo de maneira que não é do jeito que Cristo quer que nós entendamos, que é 1 Coríntios 11, 28. Olha o que Jesus fala assim, ó, tem que comer, hein? Quem não comer não vai ter vida. Aí vem 1 Coríntios 11, 28 e diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine. Aí você vai examinar, mas você vai examinar, se você examinar diante da graça e da misericórdia de Jesus, esse exame vai te provocar um desejo muito grande de tirar tudo aquilo que te limita na sua relação com Deus, e vai te motivar a cada vez mais querer a Jesus. Por quê? Olha a ordem simples do versículo de 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Irmãos, lembra de Jesus? Olha, eu não vim dar comida só para judeu não, tá? Eu sou o pão da vida que vou alimentar o mundo, e se o mundo quiser se alimentar de mim, o mundo terá vida em mim. Aí é um Deus que ama o mundo, é Deus que ama quem precisa ser amado. Esse amor, que é esse amor que ele derrama, mas não tem poder para transformar ninguém, a não ser que a pessoa que está sendo amada responda também com amor. Responda também com amor. Por isso é que quando você olha para todo o ensinamento da ceia, você vai chegar aqui e falar assim, ó, examine-se, tem lá, ninguém deve comer indignamente, mas vai ver o que é essa indignidade que estava acontecendo ali. É tão interessante, irmãos, que as pessoas que estavam comendo a ceia indignamente, eram as pessoas que de maneira coletiva estavam reagindo de maneira antibíblica, deixando pessoas com fome, deixando as pessoas com sede, se antecipando. Não tem nada a ver com situação individual, porque o indivíduo deve fazer o seguinte: a ceia nos leva a ter um momento de exame, e tem muita coisa que o seu coração vai te condenar, tem muita coisa que o próprio inimigo vai te condenar, tem muita coisa que pessoas que se soubessem disso te condenaria. Mas o que a Bíblia está mandando? Você viu aí, encontrou um monte de tranqueiraiada dentro de você? Agora, quer resolver? Quer resolver? Então coma desse pão e beba desse cálice. Quem crê nisso, aplauda ao Senhor. amo dizer essa revelação que Deus liberou para nós. Esta é a frase:
queria colocar numa camiseta, queria colocar, virar assim um outdoor, mas só para nós, porque lá fora vai ser muito provocativo, em qualquer outro lugar vai ser muito ofensivo. E olha que frase bonita, irmãos, e que provoca muita gente, e que ofende muita gente. Vê se aí quando você ouvir, qual que é a tua reação? Olha que frase linda, essa frase Deus mandou para nós, que a ceia não é para quem merece, mas é para quem? É para quem? Não é linda essa frase? Não é óbvia? Não parece que tem harmonia com o que a Bíblia diz? Quando Jesus diz que Ele veio como o pão do céu para alimentar o mundo, para trazer vida para o mundo. Quando o apóstolo Paulo manda dizer que a gente examine e coma. Então por isso, irmãos, é que aqui nós precisamos ser provocativos também. Não sair por aí descaracterizando a ceia como uma obra meritória. Não sair por aí descaracterizando as ceias que são usadas para disciplinar pessoas. Não sair por aí usando a ceia para desfigurar o que tem importância para as pessoas. Porque agora, quando chega aqui para nós, depois de todas as experiências que o seu pastor teve, como Deus querendo desconstruir tudo que eu tinha construído, aí é nos dado esta frase: a ceia não é para quem merece, a ceia é para quem? Vamos à ceia, irmãos. Aplauda ao Senhor e vamos para a ceia.